Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existe 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou isso não pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. São princípios, por exemplo, o nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você. Você da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Bom, queria saudar todas as pessoas com uma boa tarde, 11/10/2025, às 12 horas e 20 minutos, né? E queria conversar com você a respeito de um vídeo que me mandaram do Tasso Licurgo, professor, e ele traz um argumento que se chama Argumento Cosmológico de Kalam, certo? Uma versão moderna desse argumento e do argumento do ajuste fino, certo? Aonde ele tenta demonstrar racionalmente, segundo os argumentos que ele apresenta, a existência de Deus com base me desculpe, na origem e na estrutura do universo. Será que os argumentos que Tasso Licurgo apresenta têm fundamento? Bom, o primeiro argumento de Tasso Licurgo é referente que a matéria, isso aqui é uma matéria, a roupa é uma matéria, enfim, a matéria, o espaço e o tempo, que eles vieram do nada. Portanto, a causa dessa matéria é imaterial e eterna. É o argumento especificamente do Tasso Licurgo. Então, primeiro, para vocês entenderem o que eu estou falando, né, para as pessoas que não é da área de ciência, etc., né, eu vou trazer um argumento plausível referente a esse tipo de informação. O nada, quando a gente se fala do nada na cosmologia, é diferente do nada filosófico. E termina o Tasso Licurgo, entre outros indivíduos que argumentam, misturando o meio de campo. Quando os cientistas falam de nada, por exemplo, eles referem a um estado quântico sem matéria ou espaço definido. Mas que, mesmo sem matéria ou espaço definido, existe o que a gente chama de flutuações quânticas, que obedecem às leis da física. Por exemplo, Lawrence Krauss, Lawrence Krauss, que lançou o livro em 2012, ele lançou um livro que se chama O Universo Veio do Nada. Ele explica nesse livro que o vácuo quântico, por exemplo, não é um nada absoluto, mas um estado físico de energia mínima, onde as partículas e o espaço-tempo eles podem emergir naturalmente. Portanto, o argumento que o Tasso Licurgo ele apresenta é parte de um equívoco linguístico. Ele transforma o nada físico, e esse nada físico é um nada científico, que mesmo não existindo ou tendo nada, certo? Ou seja, não tendo aparentemente nada, visivelmente falando, existem as leis e as estruturas por detrás. E o nada metafísico, que é o que ele apresenta, a ausência total do ser,
O que a ciência nunca afirmou. A ciência nunca afirmou, certo? A ciência, quando afirma do nada, ela não afirma que o nada é o nada diante do nada físico. Por exemplo, eu estou nesse quarto, esse quarto tem a minha presença, mas se eu sair desse quarto e alguém for visualizar, Rafael está nesse quarto, e aí as pessoas, não está, ele está ausente, certo? Bom, no nada metafísico, eu estou ausente desse quarto, ou seja, o meu ser está ausente desse quarto. Já no nada físico, mesmo eu estando ausente desse quarto, existem as ondas, existem as energias que perambulam esse quarto, mesmo eu estando ausente. Então, quando se fala do nada físico, está se referindo a essa perspectiva. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Big Bang, ele não implica uma criação. Sim, quando o padre George Lemaitre, né, de fato, propôs a teoria do Big Bang, se foi um padre de fato, ele chamou de átomo, ele chamou, por exemplo, essa teoria de... Me desculpe aqui, pessoal, mas continuando. Ele chamou essa teoria de átomo primordial. Ele próprio advertiu que não se tratava de uma prova de criação divina quando ele fez essa teoria, chamada teoria do átomo primordial ou Big Bang. Ele chegou a pedir, pessoalmente, no tempo, certo? Vocês podem acompanhar historicamente ao Papa Pio XII, certo? Só para trazer a informação para todos vocês, que não usasse a teoria que ele formulou, que é a teoria do Big Bang, como argumento teológico. Um dos pedidos do próprio George Lemaitre foi esse. Falou com o Papa Pio XII para que essa teoria não fosse usada como argumento teológico, como hoje os indivíduos fazem. A relatividade geral, por exemplo, de Einstein e os modelos cosmológicos modernos, certo? Não afirma categoricamente que o tempo começou do nada. Apenas que o modelo atual deixa de ser válido em T igual a zero. Hoje, por exemplo, os ditos modelos cosmológicos sem começo absoluto, como o modelo que a gente vê, os modelos cíclicos de Perronci, o modelo inflacionário eterno de Gutt, certo? E o modelo quântico sem fronteiras de Hawking, né? Não existe um modelo único, existem vários modelos. Assim, não há um consenso científico de que o universo ele teve um começo absoluto. Portanto, não se pode concluir que necessariamente ele foi criado. O argumento terceiro que eu posso falar do que foi apresentado pelo professor Tasso Licurgo é que da causa imaterial é metafísico e não científico. Veja só, é um erro muito clássico, não só do Tasso Licurgo, mas de outros indivíduos, que é o seguinte: mesmo que o universo tenha começado, não segue que a causa tenha de ser espiritual ou divina. Vamos supor, um caso hipotético aqui, que o universo realmente começou de alguma coisa, certo? Isso não quer dizer que o universo tenha de ser espiritual ou divino. É uma petição de princípios, assumir o que se quer provar. Dentro da física moderna, mostra que a causalidade é um conceito dependente do tempo. E o tempo surgiu com o universo. Portanto, não faz sentido aqui, como o Tasso Licurgo apresentou, falar em uma causa antes do tempo. Vou repetir. A física moderna mostra categoricamente que a causalidade é um conceito dependente do tempo, certo? E o tempo ele surge com o universo, portanto não faz sentido falar em uma causa antes do tempo. As leis da física não exigem uma causa para o universo. O conceito de causa é útil dentro do tempo e não fora dele. Vou repetir. As leis da física não exigem uma causa para o universo. O conceito de causa é útil dentro do tempo e não fora do tempo. Certo? Então o argumento de Tasso Licurgo não tem nem pé e nem cabeça. Outro argumento apresentado por ele no vídeo é o argumento do ajuste fino, que muitos cosmológicos de Callan falam, o argumento cosmológico de Callan. E é muito usado entre os apologistas e que também pode ser muito mal interpretado. O Licurgo, ele fala de 12 parâmetros, 122 parâmetros. Não foi, acho que foi basicamente isso. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Foi de 122 parâmetros sintonizados. Com uma chance de 1 de 10 elevado, de 1 em 10 elevado a 138. Se não me engano foi isso. Deixa eu ver aqui na anotação. Na anotação, que basicamente eu anotei referente ao Tasso Licurgo, ele disse o seguinte, ele disse que foi 122 parâmetros sintonizados com uma chance de 1 entre 10 elevado a 38.
Só que essa estatística que ele apresenta, ela não é cientificamente fundamentada. Foi basicamente o que eu notei no vídeo dele. Entendeu? Não existe uma fórmula física que permita calcular essa probabilidade. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Não sabemos se esse parâmetro poderia assumir outros valores. Não sabemos qual é o espaço amostral das constantes possíveis. Não sabemos se as constantes são independentes entre si. Em outras palavras, não há base matemática para afirmar essa probabilidade que é apresentada por Tasso Licurgo. É um número arbitrário. Outra proposta apresentada por Tasso Licurgo é o multiverso em princípios antrópicos, que na realidade é um reforço do argumento cosmológico de Callan e do argumento do ajuste fino. Certo? O argumento do ajuste fino é o multiverso que a gente pode trazer aqui para a mesa. Uma resposta ao argumento do ajuste fino é o multiverso, uma consequência natural da infração cósmica. Se há múltiplos universos com diferentes valores de constante física, é natural que nós existamos justamente naquele que permite vida. Isso é o princípio antrópico fraco. Não é que o universo foi feito para nós, mas nós só podemos observar um universo compatível com a nossa própria existência. Isso não prova o multiverso, mas remove aqui a necessidade lógica de um design. Então, eu não posso defender, basicamente, os argumentos de Tasso Licurgo. Falácia referente à atribuição de Deus. E qual seria? Veja só, mesmo que não soubéssemos explicar, por exemplo, a origem do universo, né? Isso não prova a existência de Deus. Isso mostra a questão do clássico argumento do Deus das lacunas. Preencher o que não se entende com uma explicação sobrenatural. Eu vou dar um exemplo aqui que foi feito no passado referente a isso, historicamente. Relâmpagos, Zeus, doenças, espírito, gravitação, vontade divina. Hoje, com o conhecimento que a gente tem da ciência, da astronomia, do conhecimento humano como um todo, hoje a cosmologia, biologia, a neurociência, ela mostra que as lacunas elas diminuíram à medida que o conhecimento humano aumenta. Está dando para entender? Então, o que a gente pode concluir diante desses argumentos apresentados por Tasso Licurgo? Certo? O Big Bang implica numa criação? Não. O Big Bang ele descreve a expansão do espaço-tempo, não uma criação do nada. Já começa por aí. A causa deve ser espiritual, como é apresentado por Tasso Licurgo? Não. A causa é o conceito temporal, fora do tempo. A pergunta, quem causou? Perde sentido. Porque a causa só vai existir se tiver o tempo. Se não tiver o tempo, não existe causa nenhuma. Ajuste fino é improvável. Por quê? Que é o argumento cosmológico de Callan que ele traz de uma forma moderna. Por quê? As probabilidades não são calculáveis e o multiverso explica naturalmente. Causa fora do espaço e tempo é igual a Deus? Não. Isso é uma inferência teológica, não uma dedução lógica ou empírica. Então, os argumentos específicos do Tasso Licurgo, me desculpe, são fracos. Me desculpe, são fracos. Porque o relâmpago, por exemplo, como eu já apresentei, o relâmpago era simplesmente manifestação de Deus. E aí foi aquilatado, inclusive, a Zeus. Mas a gente sabe que, com o avanço da ciência, a gente sabe que o relâmpago não vem especificamente de Deus nenhum. As doenças também não vêm de praticar uma coisa ruim com o outro, ou praticar algo inconstante na sociedade. Não, a doença vem por diversos outros motivos naturais. E antigamente as doenças era aquilatada com um espírito maligno. A gravitação era a vontade divina. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, vamos parar de argumentos toscos, né, que é apresentado por alguns professores, porque, me desculpa, assim, eu gosto das coisas corretas e esses argumentos que são apresentados são muito fracos, entendeu? E eu espero que as pessoas comecem a refletir sobre. Se você acredita em Deus, continue acreditando. É direito seu. Agora, eu não posso deixar passar em branco uma coisa que eu simplesmente vejo que não tem nem eira, nem beira, nem fundamento nenhum. Eu, como professor também que sou, eu não posso dizer que isso aí tem fundamento, porque não tem. Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento para todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Um abraço a todos.